Terminou a semana 10 da NFL, vários jogaços, lances espetaculares. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo de melhor que aconteceu e eu garanto que você não vai se arrepender. Vamos pro vídeo. Primeiramente, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho, é muito importante pra gente, ajuda o canal a crescer e você a não perder nenhum dos conteúdos que a gente está produzindo ao longo da temporada. Tem muita coisa especial que a gente fez, vai lá embaixo, tem top 10 de quarterbacks, tem melhores times da temporada, então desce lá, vê os outros vídeos se você ainda não viu eles e se inscreve e compartilha, espalha a palavra e ajuda o canal a crescer porque é muito importante. Agora, vamos falar sobre a semana 10 da NFL. Eu te garanto que você não vai se arrepender do que você vai ver nos próximos minutos. Essa semana foi espetacular. Vários jogaços, vários lances sensacionais e valeu muito a pena. Vamos começar então. O primeiro jogo foi na quinta-feira, o Indianapolis Colts bateu o Tennessee Titans por 34-17, surpreendendo todo mundo que apostava em mais uma vitória do Titans, que em tese é o time mais forte da divisão. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu uma defesa do Colts muito forte, que vem sendo padrão nessa temporada, anulando basicamente o ataque do Titans e levando o time à vitória. Quem jogou muito bem também foi Nyheim Hines, running back reserva do time, que acabou ganhando a vaga por causa das lesões e também da má atuação de Jonathan Taylor, o calouro, que não conseguiu ainda se consolidar na NFL. Hines teve 115 jardas totais e 2 touchdowns e foi muito importante nessa vitória do Colts, que foi uma demonstração de força. Bateu o principal concorrente ao topo da divisão sul, assumiu a liderança e tá ali na briga por uma vaga nos playoffs. Quem sabe pode até ganhar mesmo a divisão sul e ter um jogo com mando de campo na pós-temporada. Vale lembrar que o Colts só perdeu um jogo em casa nessa temporada pro Baltimore Ravens na semana 8. E a rodada de domingo teve alguns jogos muito bons e algumas jogadas espetaculares. Começando por Tampa Bay Buccaneers 46-23 Carolina Panthers. Esse jogo foi uma demonstração de que empolgação pode ser um pouquinho perigoso na NFL. O Panthers conseguiu fazer um excelente punch e posicionou o Tampa Bay na linha de 2 jardas do campo de defesa. O ataque ia começar muito pressionado dentro da própria endzone, podendo qualquer erro custar muito caro. E aí o que aconteceu? Uma corrida de 98 jardas para touchdown do running back Ronald Jones, que você vê aí. Ronald Jones will get it. Big hole. Jones gets by. Ronald Jones may go all the way. Being chased from behind. Does Jones have enough? Still on his feet. Ronald Jones, 98-yard touchdown. O triunfo foi muito importante para a equipe de Tom Brady, que segue na briga com o New Orleans Saints pelo topo da divisão sul da Conferência Nacional. Falando em Saints, o time venceu mais uma, bateu o San Francisco 49ers por 27-13, mas nem tudo foram boas notícias para a equipe de New Orleans essa semana. O quarterback Drew Brees sentiu uma lesão no meio do jogo e precisou ser substituído por Jameis Winston. Ainda não se sabe a gravidade, ele vai ser examinado com mais atenção, mas ele pode ser desfalque do time ao longo das próximas semanas, vale ficar de olho. Mesmo sem Brees, o time venceu. E o destaque quem foi? Obviamente, Alvin Kamara, que vem dando seu show e novamente deu seu show. Não correndo, mas recebendo passes. O running back anotou 3 touchdowns, deitou os cabelos na defesa do San Francisco 49ers, que até começou o jogo muito bem, mas não conseguiu segurar um dos principais jogadores da temporada até aqui. Em Green Bay, o Packers sofreu um bocado, passou um aperto, mas ganhou do Jacksonville Jaguars, um dos piores times da NFL nessa temporada, por 24-20. A defesa terrestre do Packers segue sendo uma temeridade. James Robinson teve um bom jogo correndo contra o Packers e é o que todo mundo vem conseguindo fazer semana após semana. Se o time não acertar essa defesa, vai ter problema no playoff. Pelo ataque de Green Bay, quem brilhou foi Valdes-Scantling, por incrível que pareça. Davante Adams não teve um grande jogo, mas o outro wide receiver, Valdes-Scantling, jogou muito bem. Foram 149 jardas recebidas em só 4 recepções, ou seja, vários passes longos na direção dele, entre eles o touchdown que ele anotou. Apesar do sufoco, o Packers segue liderando a divisão norte da Conferência Nacional com certa tranquilidade, não tem grandes ameaças, o principal perseguidor é o Chicago Bears, ainda assim está um pouco longe. Houston Texans e Cleveland Browns foi um jogo que teve problemas meteorológicos. O jogo demorou a começar muito porque estava chovendo demais, ventando muito com raios na região de Cleveland, e a NFL atrasou um pouco o começo do jogo para a tempestade passar e não ter grande risco para os torcedores que estavam no estádio, né? Então o jogo começou atrasado e não teve grandes pontuações, porque os times não conseguiam passar a bola de forma segura por conta da forte ventania que tinha no estádio. O jogo foi 10-7 para o Cleveland Browns, poderia ter sido mais se não fosse esse lance do Nick Chubb. Here is Chubb.
Going outside, one won't go out of bounds, and he does it, and he may go all the way. And he does. No flags are down, and Chubb... Para quem não entendeu por que ele não entrou na end zone, se ele entrasse, ele anotaria o touchdown e passaria a vantagem para 10 pontos, mas daria a bola para o Texans com um pouco menos de 2 minutos ali para tentar uma virada, que seria épica, mas ainda assim uma virada. Ele optou por sair do campo e aí o Browns só precisou ajoelhar e gastar o relógio para matar o jogo, ganhando por 10-7, em vez de ganhar por 17-7 ou correr o risco de tomar uma virada. O ataque terrestre do Browns foi o que fez a diferença nessa partida, é um problema do Texans e é uma força do Browns. Nessas condições, acabou sendo a diferença do resultado. Os números foram um pouco inflados por essa corrida no final do Nick Chubb, mas ainda assim, Kareem Hunt fez um bom jogo e o Nick Chubb também correu bem com a bola, e por isso o Browns conseguiu vencer. A NFC Leste segue sendo terra de ninguém. O New York Giants venceu o Philadelphia Eagles por 27-17 e segue sonhando com vaga nos playoffs, apesar de ter vencido 3 jogos na temporada e perdido 7. Isso porque quem lidera a divisão é o próprio Eagles, que venceu 3, perdeu 5 e empatou 1. Nesse jogo, o grande destaque foi o quarterback Daniel Jones, que correu muito bem com a bola. E dessa vez ele não caiu de forma patética no chão e conseguiu entrar na end zone. A briga na divisão tá muito embolada, todo mundo brigando para ver quem é menos pior e quem vai conseguir ter mando de campo em um jogo em playoff. Em uma atuação patética do quarterback Drew Lock, o Denver Broncos foi derrotado pelo Las Vegas Raiders por 37-12. Lock foi interceptado 3 vezes, não conseguiu produzir nada de bom no jogo e viu seu time ser completamente dominado pelo adversário. O Raiders vai fazendo uma grande temporada, tá com uma defesa crescente, Max Crosby é um grande jogador e também o ataque tá jogando muito bem por conta de um certo running back chamado Josh Jacobs. Ele jogou muito de novo, foram 2 touchdowns para ele, correu muito bem com a bola e foi o principal nome desse ataque na tarde desse domingo. Com essa vitória dominante, o Raiders segue como o único perseguidor do Kansas City Chiefs na divisão oeste da Conferência Americana. Tá 2 jogos atrás ainda, é bem verdade, mas é o único time que ainda tem uma chance real de alcançar o líder da divisão, o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, que folgou essa semana. Los Angeles Chargers e Miami Dolphins colocaram em campo 2 dos calouros sensação da temporada até aqui, Justin Herbert pelo time de Los Angeles e Tua Tagovailoa pelo time de Miami. Os dois foram escolha top 10 do draft desse ano e assumiram a titularidade ao longo da temporada, chamando a atenção dos torcedores e dos fãs de futebol americano porque estão jogando muito bem. Principalmente Herbert, que começou logo na semana 2 e vem brilhando, passando para mais de 300 jardas em vários jogos, fazendo passes espetaculares, apesar de não conseguir as vitórias. Já Tua começou a ser titular apenas há 3 semanas e ganhou os 3 jogos, inclusive esse, contra o Los Angeles Chargers por 29-21. Herbert não conseguiu jogar tão bem contra a forte defesa do Miami Dolphins, ele foi interceptado uma vez e não conseguiu produzir tanto quanto ele vinha produzindo. A defesa de Miami é um dos destaques da temporada até aqui. Já Tua fez um jogo muito seguro, foram 2 passos para touchdown, um deles nessa linda jogada muito bem desenhada por Brian Flores e sua equipe. Ao bater o Chargers, o Miami Dolphins chegou a 5 vitórias consecutivas na temporada. É a primeira vez desde 2016 que esse time consegue isso. E ele tá só meio jogo atrás do líder da divisão, o Buffalo Bills. Já que estamos falando do Buffalo Bills, vamos falar de um jogo espetacular que aconteceu nesse domingo. Vitória do Arizona Cardinals sobre o Buffalo Bills por 32-30. E esse placar já te dá ideia de como foi essa partida, uma vitória só por 2 pontos. O Buffalo fez um bom começo de jogo e o Josh Allen jogando muito bem, fazendo de tudo em campo. Ele recebeu o passe para touchdown, ele deu o passe para touchdown, correu com a bola. Josh Allen fez de tudo no primeiro tempo e conseguiu fazer o Bills abrir uma vantagem boa no placar. Só que o Arizona estava sempre ali ameaçando e conseguiu assumir o topo do placar, porque no segundo tempo, Josh Allen começou a errar demais. Foram 2 interceptações dele bem feias e deu a chance para o Arizona Cardinals ganhar. Mas faltando um pouco menos de 2 minutos, ele recebeu a bola e virou o jogo. O Cardinals tinha 3 pontos de vantagem, ele conseguiu um passe espetacular para touchdown de Stefon Diggs. Com um pouco mais de 30 segundos no relógio, o que todo mundo pensou foi: já era para o Arizona Cardinals, perdeu o jogo, porque ele precisa de um touchdown e vai ter que começar lá atrás. É aí que você se engana. Quem tem DeAndre Hopkins tem tudo. O Arizona Cardinals caminhou um pouco e aí, nos últimos segundos, Kyler Murray fez essa escapada e encontrou DeAndre Hopkins para esse touchdown espetacular. 7 seconds, 6 seconds, Murray heaves it downfield. It is
Marcado por 3, o wide receiver segurou a bola e garantiu esse triunfo importantíssimo do Arizona Cardinals numa partidaça, um jogo que teve de tudo, que foi muito emocionante até o fim. Eu garanto que se você é torcedor do Arizona Cardinals ou do Buffalo Bills, você quase infartou nesse jogo. E esse resultado embolou completamente a divisão oeste da Conferência Nacional, porque o Los Angeles Rams, num jogo no mesmo horário, bateu o Seattle Seahawks e agora nós temos 3 times com 6 vitórias e 3 derrotas na temporada, dividindo o topo da divisão oeste. Em primeiro, temos o Arizona Cardinals, em segundo, o Los Angeles Rams, em terceiro, o Seattle Seahawks, que caiu para a terceira posição. Eu sei que eu destaco aqui toda vez que o Russell Wilson está jogando demais e tudo mais, mas essa semana não foi fácil para ele não. A linha defensiva do Rams infernizou a vida do Wilson, bateu nele o jogo inteiro, ele não teve sossego, foi interceptado 2 vezes, uma delas, essa jogada espetacular. E a defesa do Seahawks segue sendo um problema, como eu venho falando nas últimas semanas. A secundária não consegue cobrir ninguém e dá muita facilidade para o adversário avançar. Com isso, Jared Goff fez um bom jogo, apesar de não ter colocado muitos pontos no placar. O ataque do Rams caminhou com certa tranquilidade e ajudou o time a garantir essa vitória muito importante, que coloca o Rams muito perto de uma briga por vaga nos playoffs. E eu te garanto que ninguém está mais feliz do que o torcedor do Pittsburgh Steelers nessa temporada, que venceu mais uma, são 9 vitórias em 9 jogos, não perde, não sabe o que é derrota. Você pergunta pro torcedor dos Steelers o que é uma derrota, ele fala, não sei. Chase Claypool, o wide receiver calouro, nunca perdeu na carreira, jogou 9 jogos, ganhou os 9. Esse time tá muito bem, é verdade que pegou um adversário muito fragilizado, o Cincinnati Bengals não é um grande problema, mas venceu como tem que vencer, 36-10, sem sustos e sem nenhuma ameaça do Cincinnati Bengals, que vem fazendo jogos duros contra vários adversários. A defesa dos Steelers é absurdamente dominante, ela força turnovers em profusão, como fez nesse lance espetacular do Kansas City. Com 9 vitórias, esse time dos Steelers está basicamente quase garantido nos playoffs. É muito difícil que não vá. Precisa mais ou menos de 11 vitórias ali para ter uma vaga, nem que seja de wild card, mas o mais provável, se você olhar o calendário, é que os Steelers ganhem ali 15, 14 jogos e vá para os playoffs ou ganhando o Norte, ou com uma campanha excelente de wild card se o Baltimore conseguir fazer um milagre. A verdade é que o Steelers é muito favorito para ganhar a divisão norte da Conferência Americana. No Sunday Night Football tivemos New England Patriots contra Baltimore Ravens, 2 times que não se gostam muito, que tem uma certa rivalidade de anos atrás e que se esperava uma vitória de Baltimore dominante contra um Patriots que não está jogando tão bem nessa temporada, mas o que a gente viu foi exatamente o contrário. O Patriots dominou nas linhas, correu muito bem com a bola e bateu o Baltimore por 23-17. Grande atuação do running back Damian Harris com um ataque muito criativo. Inclusive, nesse passe aí para touchdown do wide receiver Jacoby Myers. Baltimore segue numa temporada de oscilações, vem tendo lesões em sequência, perdendo muitos jogadores importantes. A defesa, que estava jogando muito bem, fez uma partida terrível contra o Patriots. O ataque oscila demais e esse time não convence ninguém. Já está 3 jogos atrás do Pittsburgh Steelers e está se complicando se quiser sonhar com vaga nos playoffs. Na segunda-feira tivemos um duelo de rivalidade de divisão. Minnesota Vikings contra Chicago Bears, 2 times que se enfrentam 2 vezes por ano, que não se gostam muito e que têm defesas muito, mas muito interessantes, e foi exatamente o que a gente viu em campo. Um show de defesas, interceptações, fumbles forçados e pouquíssimos pontos. No fim, levou a melhor quem tem um ataque um pouquinho melhor, no caso, o Minnesota Vikings, do wide receiver Adam Thielen, que jogou muito, recebeu 2 touchdowns, salvou a pele do time, que já tinha começado a temporada 1-5 e agora está 4-5, e quem sabe ali sonhar em buscar uma vaga dos playoffs. Está longe, é bem difícil para o Minnesota Vikings, mas se continuar ganhando, já são 3 vitórias seguidas, quem sabe esse time não chega lá. Você vê aí a classificação da Conferência Americana. No leste, o Miami Dolphins encostou, tá chegando ali na cola do Buffalo Bills. No norte, o Pittsburgh Steelers é cada vez mais líder, tá sobrando. No oeste, quem sobra é o Kansas City Chiefs, tá com 8 vitórias e super tranquilo. E no sul, o Indianapolis Colts assumiu a ponta depois que bateu o Tennessee Titans. Na Conferência Nacional, o leste segue sob o comando do Philadelphia Eagles, mas o Giants deu uma encostada e tá sonhando ali, né? O norte
é do Green Bay Packers, que ampliou a vantagem sobre o Chicago Bears, que é o segundo colocado. O Oeste está completamente embolado nas mãos do Arizona Cardinals nesse momento, mas está todo mundo empatado ali, como você pode ver, com 6 vitórias e 3 derrotas. E no Sul, o New Orleans Saints segue no topo, seguido de perto pelo Tampa Bay Buccaneers. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e comenta o que você achou, o que você achou dessa semana, o que você está projetando, suas dúvidas sobre futebol americano. Eu tô aqui para conversar, para debater futebol americano, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Então não esquece de interagir, curtir, mandar pros amigos, porque é muito importante, ajuda o canal a crescer. Quinta-feira tem vídeo novo, espero você aqui. Até lá!